Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Excel aqui e dessa vez a gente vai fazer mais uma aula da série Aprovação Sem Pressão, beleza? O que é isso? É uma série em que a gente vai te mostrar como você vai resolver provas de processo seletivo que usem o Excel, beleza? Não só te mostrar como que você vai resolver as questões, mas o passo a passo na hora de pensar, o que você pode fazer, o que é bom você fazer para se destacar e pegar todos os macetes na hora de você desenvolver provas de processo seletivo aí que pedem Excel aí dentro do mercado de trabalho, beleza? Então, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 vídeos de Excel, VBA ou Power BI toda semana. Então, se você quiser receber essas videoaulas de forma gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? Além disso, a gente já deixou no link da descrição também essa prova aqui para você baixar e realizar junto com a gente na prática, para você estudar aí e ver quanto que você tiraria aí nessa prova, se você saberia matar essas questões, beleza? Então a gente vai fazer passo a passo aqui contigo e bora pro conteúdo cair de cabeça aí para resolver essa prova de Excel, beleza? Então, teste 1. Vamos lá. Crie uma tabela com números fictícios de faturamento por estado, mínimo 2 colunas e 8 linhas, já contando com a primeira linha, cabeçalho, beleza? O que a gente vai fazer aí? Aqui embaixo, ó, a gente vai fazer essa resolução. E aí, o que essa questão quer medir aí de você dentro do Excel? Basicamente, é se você sabe aqui adicionar as linhas, montar uma tabela mínima que seja, beleza? Então, o cara que não faz essa questão, ele tá abaixo do básico, beleza? Então, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Primeiro, é selecionar aqui a linha, então eu vou clicar aqui na linha 11 e ir adicionando as linhas pra gente adicionar aqui as tabelas, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pressionar o Ctrl, sinal de adição, ó, Ctrl+, ele vai adicionando ali um grupo de linhas, beleza? Então, ele quer uma tabela com mínimo de 2 colunas e 8 linhas, ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, só que aí eu vou dar um espacinho aqui e não vou fazer o mínimo que ele quer, né? Eu vou fazer sempre um pouco mais do mínimo para ele ver que eu não me contentei ali com o mínimo dentro ali da resolução. Então aqui eu vou colocar basicamente o estado, tá? E aí repara só, olha só, pegadinha máxima, tá vendo? Ó? Aqui a fonte ela veio em branco, ó, olha só, na linha 11, ó. Então quando tu digita aqui, ela tá vindo em branco, então é só basicamente você trocar aqui para automática, troca de todo mundo aqui, ó, beleza? Então, ó, troquei aqui de todo mundo a fonte, tá? E aí a gente vai fazendo aqui. Então eu vou colocar os estados aqui. Então eu vou colocar Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, beleza? Então, ó, ES. E aí vou colocar, por exemplo, aqui AM, vou colocar PB, vou colocar PA também, ó, de Pará. Vou colocar, por exemplo, SE de Sergipe e vou colocar, por exemplo, TO de Tocantins, beleza? Então coloquei aqui quantos estados? 9 estados, beleza? Para ficar um pouco mais do que o mínimo ali que o cara quer e não tomar tanto tempo escrevendo aqui os estados que a gente precisa, beleza? Também não tem nenhuma tabela oculta aqui, ó. Se eu clicar aqui com o botão direito e vir aqui em reexibir, não tem nada. Então a gente não tem nenhuma base de estados, etc. E aqui, para ir rápido, vou fazer a função igual aleatório entre. Só que aqui entra no mesmo esquema, ó. Se eu chegar aqui, selecionar todo mundo e pintar de preto, eu vou conseguir fazer a função. Então eu faria aqui a função aleatório entre, beleza? Então selecionaria, por exemplo, o valor qualquer, vou colocar ali, por exemplo, 20 mil, ponto e vírgula, 30 mil, e aí ele já vai trazer para mim, ó, um número aleatório entre 20 mil e 30 mil. Quando eu dou 2 cliques aqui no cantinho da célula, ele já traz para mim, né, os caras aqui que eu posso adotar. Para ele não ficar trocando de valor por valor aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui valores e vou copiar e colar, ó. Então, ó, dei um Ctrl C, cliquei na primeira célula e aí, ó, dei um Ctrl Alt V, selecionei aqui os valores e aqui dei um OK, beleza? Então, isso aqui eu faria desse jeito, tá? Você pode fazer agora a prova de 2 formas. Ver os números que eu coloquei aqui e adaptar, né, escrever igualzinho ou, né, você pode fazer com os números que deu o seu aleatório aí, mas você não vai conseguir bater as questões junto comigo. Então, é só para mostrar o jeito que eu faria. Eu recomendo você fazer desse jeito aqui para você conseguir ver ali certinho as questões, beleza? Aqui eu vou colocar total vendido, beleza? Ó, total vendido. E aqui tá em branco também, ó. Então eu vou trocar aqui. E aí vamos lá. Como é que eu vou formatar aqui esses caras, tá?
Primeiro, eu vou tirar o negrito desses caras aqui, ó. Então, selecionei todo mundo e tirei aqui o negrito desse malandro. Beleza. E aí, ó, repara só. Se eu descer aqui, o título, ele tá com essa cor aqui, essa fonte, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó? Ele pega bem esse último verde aqui. Então, eu vou adotar o mesmo padrão de tabela. Então, ó, cheguei aqui, vou pintar aqui no baldinho. E aqui eu vou selecionar na cor da fonte, ó. Clico nesse azinho aqui, venho aqui e troco. Beleza, vou selecionar todo mundo. E aí eu venho aqui, por exemplo, ó, e coloco as bordas, ó. Então, eu vou vir aqui na parte de bordas, cliquei na setinha e venho aqui e coloco todas as bordas, ó. E aí a minha tabela já tá igualzinha à tabela de baixo, beleza? Então, maravilha. Agora, exercício número 2, ó. Com base na tabela criada no exercício anterior, utilize as fórmulas do Excel para obter as seguintes informações para uma análise de faturamento. Tá vendo, ó? Esse cara aqui, ele não tá levando em consideração. Então, eu aumentaria aqui, ó, para o recrutador ver que eu tô prestando atenção aqui na prova, beleza? Então, maior faturamento, como é que eu vou fazer? Posso fazer a fórmula igual máximo, beleza? E aí, o que a gente pode fazer? Antes disso tudo, vamos lá. A gente quer fazer uma prova ótima. A gente quer se destacar das pessoas que estão fazendo o processo seletivo. O normal, ele faria isso aqui. Ele pegaria e falaria, pô, beleza, né? Formatei ali do jeito que a gente quer, mas a gente quer chamar a atenção da pessoa que está ali analisando a nossa prova. Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, selecionar todo mundo, então eu posso dar um Ctrl T de tudo, ó, clicar nessa célula, qualquer célula dessa tabela, Ctrl T, e aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, dentro da página inicial, formatar como tabela, beleza? Então, ó, formatar como tabela, e aí vou selecionar, por exemplo, essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, quando eu clico aqui, ó, eu tenho aqui o azul média, beleza? Então, cliquei aqui, dei um OK, beleza? Então, ó, cliquei aqui no OK, e aí eu já tenho a tabela bonitona aqui pra gente, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui no nome da tabela, base vendas, tá? Então, ó, base, underline, vendas. Tranquilo. O que a gente vai fazer aqui agora? Já renomeei essa tabela e agora eu não preciso mais ficar selecionando aqui todo mundo. É só eu chamar a coluna total vendido da aba base vendas, ó. Então, o que eu vou fazer? Maior faturamento. Vou chegar aqui, ó, e vou colocar um igual máximo, aperto o Tab para entrar na fórmula. E aí é só eu selecionar, ó, da aba base vendas, ó, selecionei aqui a base vendas com o Tab, e aí vou colocar um colchete e colocar aqui, ó, total vendido, ó. Então, ó, dei um Tab aqui, fechei o colchete, fechei o parênteses, dei um Enter, ó. E aí eu já consigo trazer aqui o total vendido para mim, beleza? Né, tenho aqui o máximo, que é o valor 29.202, ó, que é o cara que tá exatamente no último aqui por coincidência. Tranquilo? Maravilha. Menor faturamento. Se aqui eu usei o máximo, aqui eu vou usar o mínimo. Então, ó, igual mínimo. Mínimo tem que ser com acento, beleza? Então, ó, mínimo. E aí, mesma coisa, ó, vou selecionar base vendas. Depois que eu selecionei a base vendas, abro o colchete para eu selecionar uma coluna específica daquele cara, mínimo do total vendido. Fecho o colchete, fecho o parênteses, dou um Enter e eu já tenho aqui, ó, 2273. Vamos ver? 2273 aqui, tem algum menor? Não tem, beleza. É esse mesmo. Faturamento total. Vou ter que fazer uma soma. Então, ó, igual soma. E aí eu nem preciso, ó, voltar lá, selecionar, trancar as células, ó. Já tenho todo mundo aqui, ó, a soma do total vendido. Ele já traz a soma aqui para mim. Faturamento médio. Mesma coisa, ó, igual média. E aí seleciono lá, base de vendas, total vendido. Beleza? Então, ó, total vendido aqui. Show de bola. E aí, quantos estados temos na tabela? A gente pode fazer basicamente a fórmula conte valores, para eu ver quantos valores tem aqui dentro dessa coluna, beleza? Então, vou chegar aqui, e aí como que a gente faz para contar a quantidade de valores que aparecem ali? Igual conte ponto valores, e aí eu posso selecionar, agora ao invés do total vendido, posso selecionar o estado, ó. Então eu vou selecionar na aba base vendas, coloquei o colchete aqui, o estado. Fechei o colchete, fechei o parênteses, dei um Enter, e aí tem exatamente 9, ó. Beleza? Então, 9 aqui, 9 lá na barra de fórmulas. Beleza? Então, maravilha, fizemos aqui, já matamos, fizemos uma coisa diferente que geralmente a galera não faz aí nos processos seletivos. Beleza? Por quê? Porque você não vai só resolver o processo seletivo, você vai, assim,
acabar com esse processo seletivo. Você tem sempre que, na hora que fazer uma prova de Excel, na hora que você fizer uma prova, você tem que pensar, pô, eu vou destruir essa prova. Eu vou olhar e fazer coisas que ninguém vai fazer. É isso que vai te levar para um próximo nível, para você ir para uma entrevista com muito mais chance de ser aprovado ali dentro daquela prova. Beleza? Então, não se limite a fazer o que todo mundo faz. Busque sempre uma alternativa diferente. Tranquilo? Então, maravilha. Com base na tabela criada no teste 1, crie um gráfico da sua escolha. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Você pode chegar e, por exemplo, criar um gráfico de coluna, que é o que geralmente o pessoal vai criar. Mas você não veio aqui para fazer o que todo mundo faz. Você pode fazer um gráfico um pouco mais específico. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui na tabela criada no teste 1, vai clicar em qualquer célula e dar um Ctrl T. Beleza? Então, ó, dei um Ctrl T. Agora, o que você vai fazer? Você vai pressionar aí dentro do teu notebook ou dentro do teu computador Alt F1. Ou, se você não conseguir, você vai pressionar o Alt FN F1. Ó, e ele vai gerar um gráfico de colunas aqui pra gente. Beleza? Mas não é esse gráfico que você vai manter. Se você não conseguiu fazer nem pelo gráfico, né, pelo Alt F1 ou pelo Alt FN F1, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Inserir, depois de ter selecionado esse cara, vai vir aqui na parte de colunas e aí vai selecionar aqui coluna 2D, beleza? Que é o mesmo cara que tá aqui. Vou descer ele um pouquinho, tá? Até lá embaixo um pouquinho, ó, pra gente... Só tô fazendo isso porque eu tô com zoom, beleza? Então, ó, selecionei aqui o meu gráfico, maravilha. E aí agora o que eu vou fazer? Botão direito do mouse, alterar tipo de gráfico de série, e aí eu posso vir aqui, ó, e selecionar a parte de linhas, ó. Então vem aqui em linhas, e aí vou selecionar esse cara aqui, ó, linhas com marcadores, beleza? Então, linhas com marcadores, dei um OK, e aí ele já vai trazer esse gráfico aqui pra gente. Show! Beleza. Vou dar uma remodelada aqui nesse gráfico. Então, primeiro é o título. Então, o que eu vou fazer com o título? Não vou manter o título desse jeito. Eu vou inserir um título diferente, ó. E aí, como é que eu vou inserir esse título diferente? Com o gráfico selecionado, tá vendo, ó? Com esses três carinhas aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vir aqui em Inserir. Depois eu venho aqui em Ilustrações. E aí eu seleciono aqui, ó, Formas. Selecionei aqui Formas. Vou selecionar aqui, por exemplo, ó, esse retângulo aqui, ó, com cantos arredondados. Ou você pode achar ele aqui, ou você pode achar ele aqui em retângulos, ó. Então, cliquei aqui no retângulo com cantos arredondados. E aí vou selecionar ele aqui, ó, até o final aqui do meu gráfico, ó. Então, ó, selecionei ele aqui. E aí ele agora ele tá dentro do gráfico. Olha só que beleza, ó. E aí você vai colocar o teu título. Então, eu vou colocar vendas por estado. Beleza? Então, eu vou vir aqui, clicar na página inicial, centralizar esse cara. Posso vir aqui com a mesma cor que a gente achou lá na tabela, pintar aqui esse cara, colocar a fonte dele aqui em negrito, aumentar um pouquinho a fonte dele aqui na página inicial. E aí ele vai ficar com uma borda aqui ainda, tá vendo? Não quero essa borda, por exemplo. Então eu vou vir aqui em forma de formato, né? O formato de forma, contorno da forma e tirar aqui com sem contorno. Beleza? Então o primeiro passo é esse aí pra gente melhorar aqui o nosso gráfico. Então show de bola. Vou clicar aqui bem na quina do nosso gráfico, não vou clicar nessa parte aqui, ó. Vou clicar sempre na quina do nosso gráfico. E aí, para melhorar ainda mais esse gráfico, o que a gente pode fazer? Posso vir aqui nesse maisinho, que aí a gente vai mandar em tudo que tem no gráfico aqui, ó. Então eu vou vir aqui nos eixos, ó, e tirar esse eixo daqui, beleza? Então, ó, vim aqui nos eixos, não vou marcar essa checkbox, eu vou vir aqui nessa setinha, e aí, ó, vou tirar o vertical principal, beleza? Então, ó, vertical principal, tirei aqui os eixos desse cara. Maravilha. Agora, vou vir aqui em rótulo de dados e ligar os rótulos de dados, ó. Pum. Liguei os rótulos de dados. E aí, nas linhas de grade, ó, eu posso tirar as linhas de grade também, ó. Meu gráfico já fica bem mais clean, tá vendo? Posso vir aqui nesse estilo de gráfico, ó. E aí, se eu quisesse adicionar alguma coisa ali personalizada, mas não é isso que eu quero, beleza? E aí, para pintar esse gráfico aqui, ó, eu vou só tirar aqui esse pincelzinho. E aí, clico com o botão direito em qualquer parte da linha. E vou vir aqui, ó, em formatar série de dados. Beleza? Depois que eu vim aqui em formatar série de dados, o que eu vou fazer? Clico no baldinho aqui, ó, no linha de preenchimento. Beleza? E aí eu divido aqui, ó, em linha e marcador. O que a gente pode fazer? Na linha aqui na cor, ó, vou clicar aqui na linha. E aí eu tenho aqui um gizinho, ó. E aí eu posso selecionar um tipo de verde, ó. Por exemplo, então eu selecionei esse verde cores padrão. Maravilha.
Quando eu clico aqui no marcador, o que que acontece? Ó? Eu posso selecionar, por exemplo, o preenchimento. Então, ó, selecionei aqui o preenchimento. E aí mudo a cor da bolinha que está aqui. Ó. Se ele está em azul agora, o que que vai acontecer? Quando eu clico aqui na corzinha, venho aqui nessa cor ó, que a gente achou lá no título. Pum! Cliquei aqui nesse cara. Tiro aqui o marcador, ó, tiro aqui o preenchimento. E aí venho aqui na borda. E aí eu vou colocar, por exemplo, da mesma cor. Ó. Então, ó. O que que aconteceu? Ele já deixou assim, ó. Nosso gráfico tá bonitão aqui, ó. Tá vendo? O marcador verdinho e etc. E aí, pra gente ficar certinho, ó, o que que a gente vai fazer? A gente pode ir descendo até o final. E aí a gente vai marcar aqui, ó, linha suavizada, ó. O que que acontece? A gente já faz um gráfico que muito pouca gente sabe fazer aqui dentro do Excel, que é deixar a linha mais suave, deixar ela bem mais maneira aqui do que comparado, por exemplo, àquela linha que é toda reta. Beleza? E aí, para fechar, o que que a gente pode fazer? Posso tirar aqui esse cara daqui, ó, o definir forma, posso tirar daqui. E aí eu venho aqui, ó, no cantinho, né, do gráfico, sempre na quina dele que eu clico, ó, e vou tirar essa parte aqui do meu gráfico, que é o contorno, ó, tá vendo? Que tem uma linha cinza aqui. O que que eu posso fazer? Posso clicar aqui nesse cara, então, ó, cliquei aqui nele, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, venho aqui em formatar. Depois que eu venho aqui em formatar, eu vou vir aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, em contorno da forma e vou deixar sem contorno, beleza? Então, ó, quando eu clico aqui, eu já tenho um gráfico bem melhor, ó. Quando eu arrasto, ó, o meu título já vem junto comigo e aqui eu já tenho um gráfico que todo mundo vai fazer aí de forma diferente, beleza? Então você vai se destacar por esse gráfico. É um gráfico que ele é mais elaborado, todo mundo vai fazer aí um gráfico comum, gráfico de pizza ou gráfico de coluna. Você vai fazer um gráfico de linha suavizado, com um título mais chamativo e assim você vai chamar a atenção da pessoa que está corrigindo esse teste. Tranquilo? Se você chegou até aqui, deixa o teu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Comenta aqui embaixo se você tá gostando, se você já aprendeu alguma coisa nova. Deixa o like e se inscreve no canal também para você receber videoaulas exatamente como essa aqui. Tranquilo? Então, vamos que vamos. O que a gente tem para ver aqui ainda? Teste 4. Com base na tabela criada no teste 1 e por meio de uma fórmula, demonstre o percentual de participação de cada estado, o F, reorganize os dados da tabela a partir do maior faturamento, início da tabela, para o menor faturamento, final da tabela. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o seguinte, ó. Vou selecionar aqui, ó. Vou copiar a tabela que está no item 1. Beleza? Então, ó, copiei a tabela que está no item 1, ó. Vou dar um Ctrl C. E aqui, ó, eu vou colar. Vou dar um Ctrl V aqui. Beleza? Então, ó, selecionei aqui a célula B68. Vou dar um Ctrl V. Maravilha. Tenho aqui o total vendido, né? E aí, se você olhar aqui em design da tabela, ó, essa aqui vai ser minha base vendas 3, nesse caso. Eu vou selecionar aqui como base vendas 2, beleza? Porque a base vendas já tá lá em cima, tranquilo? Vou dar um ESC aqui, ó, só para tirar da área de transferência. Ó, repara que esse cara aqui tá sendo recortado, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um ESC, ó, pum. Maravilha, já recortei aqui esse malandro. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma outra coluna, chamada participação. Então, ó, participação. E aí, o que a gente vai fazer aqui é, a gente vai, primeiro, copiar o formato daqui para cá, ó, então selecionei todo mundo, né? Vou dar um pincelzinho aqui de formatação e colar aqui. E aí, como esse cara vai vir em porcentagem, a gente vai cuidar da porcentagem depois. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui na participação e, primeiro, eu tenho que ordenar os dados dessa tabela a partir do maior faturamento, início da tabela, para o menor faturamento. Então, o que eu vou fazer? Cliquei aqui, ó, no total vendido. E aí, classificar do maior para o menor. Ó. Pum. Tocantins em primeiro, 29.202. Beleza. Se você olhar para cá, ó, 29.202 é o maior faturamento. Então, show de bola, tá batendo certinho. Como é que vai ser a participação? A participação vai ser igual à coluna total vendido. Então, eu clico nela aqui, né? Vou chegar um pouquinho para o lado para você poder ver um pouquinho melhor. E aí vai ser exatamente isso aqui, ó. Total vendido sobre a soma, né, de total vendido. Então eu vou selecionar aqui a coluna base de vendas 3, base de vendas 2, total vendido. Fechei aqui o colchete, fechei aqui o parênteses, dei um enter e aí ele chegou aqui, ó, 13%. Beleza? Vou selecionar todo mundo, né? Se você olhar aqui para baixo, ó, vai dar o número 1, porque ele vai dar 100%. E aí o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, e marcar como porcentagem, ó. Então, ó, se eu aumentar um pouquinho das casas decimais também,
eles já aparecem aqui para mim certinho. Então, eu já fiz a lógica aqui, ó, que é basicamente o total vendido e a participação desses caras aqui. Tranquilo? Então, maravilha. Vamos para a próxima questão, que é o número 5. Ó. E aí, a gente tem só mais 2 questões aqui nesse teste. Então, dá para a gente ficar aqui até o final certinho. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é... Vou chegar aqui e aí, ó, com base nas 2 planilhas abaixo, usando a fórmula PROC-V, encontre a comissão aplicável a cada vendedor de acordo com a sua região. Então, o que é isso? O Marcos vai estar aqui, ó, ele está na região norte, então ele tem que entrar 8,5. A Ana está na região sul, então ela tem que entrar 9. A Lúcia, 8,5. O Paulo, 9. E assim por diante. Então, como que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o seguinte, ó. Vou chamar essa tabela aqui, ó, de tabela comissão. Então, ó, selecionei essa tabela toda. Venho aqui no formato como tabela, né? No formatar como tabela e vou selecionar esse formato aqui, padrão. Dei um OK. E aí vou chamar essa tabela de tabela comissão aqui em cima, ó. Beleza? Sem acento, sem espaço, só com underline aqui separando as tabelas. Maravilha. Agora, como que eu vou fazer esse cara aqui? Igual PROC-V, entro com um tab na fórmula, valor procurado vai ser esse cara, beleza? Então, ó, C90. Posso dar um ponto e vírgula, porque eu quero andar com ele para baixo depois, beleza? Comissão vai ser aqui, ó, né, a minha matriz tabela. Vou selecionar aqui na tabela de comissão, ponto e vírgula, né? Número da coluna. Se eu quisesse, você poderia colocar um corresp, beleza? O que é esse corresp aí dentro? Você poderia fazer isso aqui, ó, corresp, abrir o parênteses, e aí ele me daria o valor procurado. Valor procurado vai ser o da comissão aplicável, e aí vou travar esse cara, ponto e vírgula. Na matriz procurada, nesses caras aqui, ó, nos cabeçalhos da tabela comissão, ponto e vírgula, eu quero exatamente quem é igual à comissão aplicável, tá? Então, eu quero exatamente quem é igual. Então, eu quero a correspondência exata, ó. Fechei o parênteses do corresp, ponto e vírgula, 0 do PROC-V, porque eu não quero, né, que ele me dê um valor aproximado, eu quero que ele me dê exatamente o valor de comissão aplicável, então eu vou dar um OK. E aí, na hora que eu arrasto para baixo, ó, ele já me dá todo mundo aqui. 8,5, 9, 8,5, 9, 8 do Centro-Oeste, ó, vamos ver se está certinho. 9,5 do Nordeste e 10 do Sudeste. Então, já bateu, já está certinho. E aí, volto a dizer, você está resolvendo o PROC-V nomeando aqui uma tabela, usando um corresp diferente de uma pessoa que faria essa prova sem esses recursos. Então, você já está à frente, mesmo acertando igual a pessoa que já acertou também. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui no teste 6? Exercício com base na planilha 1, construa uma tabela dinâmica na célula B124 que indique a média de vendas por região. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó. Vou colocar aqui, dei um Ctrl T. Então, ó, para selecionar esses caras aqui, ó. E aí, repara, ele pegou aqui a planilha 1, porque essa célula aqui, ela tá no cabeçalho. Então, Ctrl T não vale, ó. Então, eu posso selecionar aqui manualmente, ó. Posso selecionar essa tabela. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, em Inserir, Tabela Dinâmica. E aí, ó, na planilha existente, então, cliquei aqui na planilha existente, na célula B124, que é o que ele pediu aqui, ó. Dei um OK. E aí, o que ele vai querer para mim aqui nesse campo de tabela dinâmica? Basicamente, seguinte, ele quer a média de vendas por região. Então, eu vou colocar região aqui para linhas, ó. Então, ó, arrastei região aqui para linhas, beleza? Ó, arrastei região para linhas, selecionei aqui todo mundo. E aí, número de vendas, eu vou clicar aqui e arrastar para valores, ó. Só que não quero a soma, eu quero a média. E aí, o que a gente vai fazer? Clico com o botão esquerdo aqui na setinha aqui em soma de número de vendas, configurações do campo de valor, e aí vou selecionar aqui agora, ó, média. Dei um OK, e aí eu já tenho aqui a média do número de vendas. Beleza? Se eu chegar aqui em design, ó, o que vai acontecer? Vamos ver se tem algum design padrão, ó. E, ó, tem algum design padrão aqui, ó. Então, essa pessoa aqui, esses caras que já fizeram essa prova, eles deixaram um design padrão aqui. E aí, o que você poderia fazer? Você poderia vir aqui dentro do design, ó, e, pum, clicar. E aí, olha só que maneiro, ó.
a tua tabela dinâmica ela fica toda personalizada, tá vendo? Ó? Ou assim, ou assim, ou assim. Então, o que vai acontecer? Esse cara, basicamente, que formatou aqui, tá na frente da pessoa que fez só a tabela dinâmica, beleza? Então, a ideia, sempre que você for fazer um processo seletivo, é se destacar, ou seja, resolver as questões como as pessoas geralmente não resolvem. Então, a ideia é sempre você chamar a atenção ali da pessoa que você está fazendo aquele teste, beleza? Então, recapitulando aqui, ó, tô só redimensionando aqui as colunas, né, e tal, ó, por quê? Porque essa coluna ficou desse tamanho, ó. Quando eu subo aqui um pouquinho, ó, quando a gente arrasta aqui a tabela dinâmica, né, esse cara aqui também dá uma diminuída, então vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó. Beleza? Então aumentei aqui um pouquinho o tamanho dele e aqui tá certinho já, ó. Quando eu arrasto lá na tabela dinâmica, eu consigo ver bonitão aqui pra gente também, beleza? Então, a ideia é sempre fazer esse tipo de conteúdo aí. Sempre você se destacar resolvendo as provas de processo seletivo e não ser mais um ali na hora de fazer aquele teste, beleza? Então, era isso. Espero que você tenha curtido. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa resolução. Se você quiser mais resoluções de prova, pede aqui pra gente no comentário. Escreve aí um manda mais, porque a gente vai resolver, cara, sempre que a galera estiver pedindo aqui. Tranquilo? Além disso, deixa o like aí, se inscreve no canal se você quiser receber videoaulas como essa de Excel, VBA e Power BI toda semana. E também, se você está desesperado aí querendo fazer uma prova de processo seletivo, procurando como que você resolve uma prova de processo seletivo, porque está com um processo seletivo aí para fazer e está desesperado por conta do Excel, a gente deixou no link da descrição também o nosso curso completo, que é o método Mapa do Excel. É um método validado por milhares de pessoas já, em que a gente vai te ensinar Excel desde o básico até o nível avançado, com gravação de macro, construção de dashboards. Só de provas de processo seletivo tem mais de 7, então exatamente como essa aqui, beleza? Lá vai ter uma página te explicando tudo que você precisa saber para, cara, entrar aí no treinamento que milhares de pessoas já fazem parte, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo ou na próxima página lá e vai ser um prazer te ter aqui com a gente. Fechado? Tamo junto e até a próxima. Um abraço.